Olá, Cris. Oi, Tudo bom? tudo Seja bem. jóia? Tá? Tudo bem. Gostei do visual, bem baiana, né? Minha filha falou isso, mãe, você tá bem baiana, gostei. Aí quando ela aprovou, eu disse, pronto, eu tô no caminho. Seja É, não, bem-vindo. Filme dessa noite, né? Beleza Oculta. Um filme estrelado pelo Will Smith, né? Muito bem. A atuação dele realmente foi brilhante em termos de emoção, né? Passar o que realmente o personagem gostaria, né? Então, assim, o que a gente pode falar já de início, né, sobre esse filme? É um filme, né, que tem um personagem publicitário, né, já no início do filme ele se mostra bem, né, bem influente, aquele cara que fala com todo mundo, bem sucedido, um bom profissional. E assim, aí acontece o quê? Né, não sei se é uma fatalidade, mas a morte da filha dele, né? De 6 anos. E aí, a partir disso, começa toda a trama, né, do filme. Apesar dessa recepção, né, quem assiste o filme acha que ele é bem resolvido com ele, mas no momento que ele passa, ele se depara com essa situação, ele não soube lidar com essa realidade. Assim, de forma geral, se a gente for reparar, né, os personagens desse filme, cada um, no seu nível, não encara a realidade de cada um. Né? Se a gente for parar para analisar algo mais próximo, né, de cada um desses personagens. Então, esse publicitário, que é o não sei se a pronúncia é Howard, né, o nome do personagem, né, ele entra em uma depressão. Então, a partir disso, né, ele fica 3 anos já nessa, né, depois dessa morte dessa filha, porque ele para de resolver as coisas da empresa, ele se isola e ele começa, as pessoas buscam a ele para resolver, para decisões, e ele se fechou, simplesmente largou as pessoas, né, os sócios, né, além dele tem mais 3 sócios, se eu não me engano, e aí eles ficam ali mediando, né, que as coisas estão, o mundo empresarial é um mundo bem dinâmico, então eles ficam ali querendo, né, uma resposta, porque ele tem uma maior parte em termos de ações da empresa. tudo funciona através dele, né? Na É verdade, tudo isso, depende dele, né? Ele seria o exatamente, cordão umbilical da empresa. verdade. Então, na situação como essa, Vertical. começa o desespero, né, desses amigos, né? O que a gente vai fazer para poder reverter essa situação? Falando ele, né, falando para o personagem do Will Smith, ele não quer, ele se isolou, tá no mundo dele, e, né, os outros que se explodam, vamos dizer assim, e Não, eles têm que lidar, né? ele tinha um motivo plausível, né? Ele estava no momento de Sim. dor, estava curtindo o luto dele, né? Que Só que aí é até uma questão, né, que a gente pode levantar, né, até que ponto, né, e quanto tempo, né, se deve, ou é algo, é o mais próximo de um luto, né, um luto saudável, né, para que você possa aceitar isso, né, bom, saber lidar. eu ainda estou de luto, né? Eu ainda Uhum. estou com o coraçãozinho, eu acho que eternamente vai ficar de luto. Quando eu vi o filme, aí eu cheguei e pensei assim, meu amigo, ele tá tipo, me desafiando, mas ele tá me colocando numa saia que só Jesus, porque eu há pouco tempo perdi, né, a minha mãe, que é uma coisa que é bem sagrada.
E aí eu disse assim, quando o coração ainda está machucado, a gente não quer tocar no assunto. E esse filme, ele meio que desafia você, né? O personagem em si, ele é sempre desafiado. Você vê que ele desafia a própria vida em busca de respostas. Através das cartas dele, ele pinta a indignação, os sentimentos que ele está atravessando. Por um lado, é positivo essa ideia de você escrever o que passa dentro de você, já que você não tem ninguém, ou você não se sente totalmente à vontade, confortável, para se abrir com o outro. Né? Você não sabe até que ponto as pessoas vão entender ou fazer uma leitura sobre a sua dor, né? A respeito da sua dor, porque a dor ela é única em cada ser humano. Assim, o interessante é que ele abre o filme, né, vamos dizer assim, falando de três coisas, né? Do amor, do tempo e da morte. Ele poderia abriu. agregar tudo isso ao medo também, que eu acho que faltou o medo. Acho que deveria ter. Pecou só nisso o filme. Deveria, de todos os elementos que nos move, poderia ter também o medo. Né? Porque o medo também não deixa de ser um estado de espírito. E diante dessa depressão, como você falou, ele começou a escrever. Ele começou a escrever para o amor, para o tempo e também para a morte. Assim, eu achei interessante que o filme começou nessa que você tem que lidar, ou você tem que, as pessoas estão buscando, então esses assuntos é o que está mais vigente no dia a dia das pessoas. Ele traz isso inicialmente e depois ele vai se deparar com a morte, né? E a questão do conceito, da representação de amor. E aí ele para no tempo, entre aspas, na questão ele tem a morte da filha, e aí a partir disso a vida dele parou. 3 anos nesse processo de luto. Então assim, a gente pode pensar, já começar a pensar, né, qual o nosso propósito de vida. Por que você acordou hoje? Né? Por que você come o que você come? Por que você veste o que você veste? Porque para a gente pegar um pouco essa questão da morte, esse significado da morte, a gente, né, saber por que a gente está vivendo. Mas né? Walker aí, ó. Você falou sobre abordar o que nos move, né? O que nos levanta todos os dias. O porquê, né, da gente acordar, o porquê da gente vestir o que veste, né? Porque assim, aí pegando um pouco da questão do filme, né, ele é um publicitário, então a questão do papel dessa mídia, dessa publicidade também nessa coisa dessa, vamos dizer, de como a gente se comporta, o que a gente escolhe, então influenciar um papel aí dessa publicidade, né? De como a gente leva a vida, né? Como a gente conduz também. Então é interessante. O que te move, Wilson? O que te move? Hoje, o que está me movendo é a questão de crescer e contribuir. Olha. Isso que tem me movido hoje, e em relação a conhecimento, né? E poder compartilhar, tanto buscar conhecimento e também compartilhar isso, né? E se eu for reparar, né, já que você tocou nesse ponto, se for reparar a questão do meu passado, né, vamos dizer assim, do histórico, se eu for ver, todo momento que eu investi em conhecimento, eu fiz esse processo de crescimento e teve essa coisa de compartilhar. Foram momentos que eu cresci como pessoa. Né? Se eu for fazer... Existem 2 ferramentas no coach, né? Que é a linha do tempo e a autobiografia. Então, isso Esses dias eu dodói, eu tive tempo suficiente de estudar sobre o coach, sobre a linha do tempo, sobre isso. Eu aprendi um bocado de coisa. Interessante. Porque assim, vamos partir do ponto. Eu só posso saber para onde eu vou, né? Aí para saber de onde eu vim e saber o que é que eu fiz nesse tempo todo, em termos até o que é que eu descobri. Existem repetições, padrões ali, que você repete.
Só que quando você olha mais de forma mais próxima, você percebe a repetição e hoje você tem uma possibilidade de corrigir essa rota. E aí você vai, e aí você tem a possibilidade também de uma caminhada para, de fato, o que te move, o que você tem paixão. Alcançar o seu objetivo, né? Exatamente. Você não fica, talvez, se perguntando, né, perdida, para onde é que eu vou e tal. Mas quando você faz esse retorno, aí você fica mais claro para onde você está indo ou para onde você deve ir. Então, é bem interessante e se liga à questão do filme, né? A questão do tempo, morte e o amor, né? E essa questão que você falou, né, do escrever, tem outro ferramenta que é o diário das emoções. Possa ser que um excesso, né, de emoções, um estresse, uma raiva, né, uma tristeza, talvez a pessoa está ansiosa ou então em depressão, ela pode usar esse diário das emoções para poder expressar, né, para entrar em contato. Escape. Exato. Na verdade, é entrar em contato, porque através é uma liberação, é como se fosse falar para alguém. Existe um nível aí de energia que a pessoa libera. Não sirvo, né, para escrever quando eu estou zangada. Quebra a caneta. Brincadeira é para distrair, descontrair. Mas, assim, são links entre um tópico e outro que são interligados à emoção, né? Todos os três, eles fazem esse link de... Há essa necessidade de você ter entre os três tópicos, os sentimentos que te move e que te leva ao medo da morte, né? Uhum. Eu tenho uma pessoa próxima que ela não fala o nome morte, que ela tem medo, ela acha que está chamando. Para você ver como é a nossa não digo cultura, né? Então, pode ser, mas... Eu posso dizer que seria o contrário, viu? Pelo medo, né? O temor. Eu acho que isso faz com que as pessoas criem essa resistência pelo medo da morte, né? Na verdade, eu acho que não é o sentido morte em si, é o sentido que é que você vai encarar ali, né? Uhum. A gente não sabe o que é que nos espera. Então, essa expectativa, esse medo, nos provoca esse temor de não falar. Você vê que ninguém fala, ninguém está preparado para a morte, né? Tem pessoas que já cria uma outra cultura, não, vou providenciar isso para não deixar minha família no aperto. Mas tem pessoas que não fazem parte, né, acho que da educação da gente. Não querer tocar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, muito sofrido. A morte, ela é ligada a percas, né, e a dor. Então, são dois não digo tema, mas dois gatilhos que incomodam a gente. Né? Ninguém está preparado nem para perdas e ninguém está preparado para a morte em si. A gente sabe que é fato, que ela existe em nossas vidas, mas a gente não quer aceitar. Só aproveitando o que a Cris falou, em relação à amiga, né, que ela não quer falar da morte, né, ela acha que atrai. Só que existe um efeito contrário, porque quanto mais ela evitar, né, já que ela acha que atrai, ou talvez ela tenha medo, quanto mais ela evitar, mais ela pensa naquilo. Então, se ela pensa muito naquilo, aquilo vai fazer parte de alguma forma, de algum jeito. Então, assim, é o contrário. Se ela começasse a falar naturalmente, se isso tornasse familiar, isso poderia realmente ela lidar bem. Então, o filme... Vou chamar a Cris novamente. O filme traz a questão, né, do luto, né, a perda, tem a questão das cartas terapêuticas, existe. Seja bem-vinda. Então, a depressão, a morte, né, o tempo, o amor. Então, são temas que acontecem dentro do filme. Então, assim, é bem interessante. São coisas que no nosso dia a dia a gente precisa lidar, né? Principalmente a morte, tem a questão do tempo,
que a gente começa a se questionar com que a gente tem investido o nosso tempo, com que talvez a gente está perdendo esse tempo, né? Talvez seria algo, deveria ser algo muito mais importante, talvez a gente está se ocupando do que de fato a gente está produzindo algo que de fato seja em essência para a gente. Porque ele fala também, o filme, que esse amor pode ser também a questão da conexão, se conectar com as pessoas. Esse é o elemento, o amor, ele leva a essa conexão com as pessoas. Né? E aí é a primeira coisa que o personagem, né, o Will Smith, faz é desconectar de todo mundo. Então é bem interessante isso, né, a gente trazer isso. São temas. Ele não soube lidar com a perca da filha, né? E acabou levando o casamento por água abaixo. Né? E isso é importante até ser dito, porque assim, você tem que começar a observar suas ações. Você tem que começar a olhar o tempo que você tem vago, uma análise da sua relação com as pessoas que ainda se fazem presente em sua vida. Seja amigos, relacionamentos, pais, é importante. Essa pandemia veio para mostrar isso, a necessidade que a gente tem de ter o outro na vida da gente. Né? Antigamente a gente tinha excesso, minha mãe, não sei o quê, não sei o quê, mas hoje a gente vê de outra forma, né? A necessidade do abraço, a necessidade de ser acarinhado e acarinhar. Né? A gente observa muito isso no tempo. Né? Procurar olhar os erros que a gente fez no passado, cometeu no passado, e aí correr atrás para conseguir reajustar isso também, né? Para que você consiga ter paz dentro de você e paz com o outro, é importante. Né? Quando a gente está com uma dívidazinha, a gente fica agoniado, né? Que a gente quer ter a oportunidade logo de pagar. A mesma coisa quando você magoa alguém, ou quando você fere alguém, ou quando você precisa se correlacionar novamente com aquela pessoa. Sabe? Essa necessidade do perdão. Essa necessidade de dizer assim, olha, me desculpe, eu te amo, né? Sei lá, N coisas. E com familiar também, né? Quantos de nós já passou por aquela fase de a mãe diz assim, olha, quando sair parece que está esfriando, que parece que, né? Está esfriando leve o casaco. Minha mãe, você quer... Hoje a gente vê que há essa necessidade de chegar e ver aquela pessoa que está ali para tentar amenizar qualquer eventualidade que venha de sofrimento ou de machucar você. Né? Ela está ali servindo como uma base de equilíbrio. Não vou dizer anjo, não, mas é quase bem isso. Né? De querer acender a luzinha para iluminar o seu caminho. Isso é importante. Isso é muito importante. Assim, uma coisa que o filme traz também é a questão de uma pesquisa que quando, né, o casal tem um filho e esse filho ele morre, né, há também um processo quase de luto desse casal. O que acontece às vezes é a separação, né, desse casal por causa dessa morte. Né? É quase um luto duplo, né? Então, assim, é bem interessante. E isso no filme também, né, acontece. Só que ainda a questão, eles convivem, depois da morte da filha, é como se eles fossem desconhecidos. Aproveitar aqui, para quem não me conhece, né, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach, né, coach integral sistêmico, né, analista de perfil comportamental, né, eu faço um trabalho na clínica, né, atualmente faço um atendimento mais online, e nesse sentido, né, ajudando e contribuindo, né, para com as pessoas, né, como eu falei, né, eu crescer e contribuir, né, e a Cris, né, jornalista, empresária, o que a gente às vezes quer evitar, né, falar da morte, mas quando você fala da morte, você valoriza cada vez mais a vida,
Hoje eu tô... Esse é o sentido, esse é a real, a importância de falar, né, da morte, incrementar em termos de conhecimento, seria a morte, a questão do luto, né, na verdade, o processo de luto tem 5 etapas. O primeiro é a questão de a negação, né, o primeiro impacto quando um ente querido morre, né, é a questão de você negar aquilo, né? Você não aceita aquilo já de pronto, né? Logo de imediato. Aí depois vem a etapa da raiva, né? A primeira questão da negação, as etapas do luto, né? Primeiro a negação, depois vem a raiva, aí depois vem a negociação, que isso no filme, no momento que ele se depara com a morte, se depara com... ele confronta, ele faz essa negociação, quem é você, e começa, de fato, a negociar. Depois vem a parte da depressão, que é a 4ª etapa do luto, e, finalmente, a 5ª etapa é a aceitação. Então, quando a gente compreende, aí pode ter pessoas que falam assim, eu vou superar, né, a morte, né, dessa pessoa. Assim, superar, não existe esse termo de superar, você tem que, né, o aceitar. E isso você, né, vai pela sua vida, você vai aceitar e poder lidar, né, melhor com isso. Então, assim, quando a gente tem a clareza dessas etapas, e isso fica claro no filme, porque o personagem do Will Smith, ele a todo custo, ele não fala que a filha morreu. Então, esse é um dos momentos que é a questão do falar, né? Quando a pessoa fala, a importância do falar sobre isso. Foi só um determinado momento que ele conseguiu fazer isso. E quando ele falou, é como se, a partir do momento que ele falou, é como se a existência de fato, ou cair a ficha que aquilo aconteceu, acontece. Qual outro momento que isso fica claro da importância de você falar? Ele falou assim, no caso, o Will Smith, né, o personagem, falou assim, minha filha morreu. Quando ele falou assim, os olhos encheram de lágrimas. E porque ele não chorava. Antes ele não chorava, né? Exato. A companheira dele falou que a partir do momento que ela chorou, que ela conseguiu chorar, ela conseguiu meio que, né, descansar o peito, né? Ela conseguiu tipo, colocar essa dor para fora, né? Ela conseguiu administrar melhor a dor, né? E essa parte que eles dizem assim, que leva o nome do filme Beleza Oculta, isso aí, é você ver o lado bom das coisas que ouvem e que você não se deixe cegar pela dor, né? Não se perca pela dor, né? Você não entre em revolta, em negação, porque tem pessoas que entram em revolta, né? Elas ficam negando aquilo e fica e não quer aceitar, e fica naquilo, ela não quer encarar aquela dor de frente. No caso, a raiva seria a 2ª etapa do luto, né? Ela fica ali, né, na 2ª etapa, a raiva, né, a revolta em relação àquilo. Assim, outro personagem em relação à morte, e o quanto é importante falar, é a questão do amigo, né, um dos amigos que é sócio, que ele tem uma doença, né, uma doença degenerativa, onde a tendência seria, né, chegar ao ponto de ele morrer. Só que ele esconde essa doença a todo custo da esposa, dos familiares. Então, quando ele está... Um dilema, né? Então, assim, quando no momento que ele está ali, ele também dialoga com a morte, ele chega à conclusão que ele precisa falar isso. Precisa falar, né, compartilhar isso, né? E no momento que ele fala, também acontece algo diferente ali. Então, tanto com o personagem do Will Smith, o fato de ele falar, minha filha morreu, né, é como se assumir
de fato, que ela morreu. E no caso do amigo, a mesma coisa. Ele assumiu, né, a doença para os familiares. Então, é um caminho, né, não é fácil, né, é desafiador tanto para quem está passando, né, no caso de uma doença, e tanto para as pessoas ao redor, e tanto para um ente querido que veio, né, a falecer. Então, no caso dele, eu sei, mas tem pessoas que elas não querem contar porque elas ficam com receio das pessoas ficarem olhando para elas como se fosse ai, tadinho, ai, coitado, sabe, com dó, com um olhar não caridoso, mas aquele olhar de ai, tá no final da vida, sabe? Eu acho que é por isso que elas se preservam. Elas querem ser firmes até o final, né? Eu acho que é mais por aí. E é interessante assim trazer uma visão, né, de um psicólogo que é o Viktor Frankl, né, que eu já falei algumas vezes em live, que ele é o criador da logoterapia, e ele também é o autor do livro, né, Em Busca de Sentido. E aí ele fala que existe uma tríade que todo ser humano vai passar, que não existe nenhum ser humano que não vai passar por isso, que seria o quê? Então, assim, seria o quê? A dor, a culpa e a morte. São esses. Estou entendendo tudo, a culpa, a morte. Então, esses 3 pontos é o que todo, né, ser humano vai passar. Então, baseado nisso, ele traz isso é de fato algo que a gente tem que lidar, né, com a culpa, né, com a dor e também com a morte. Então, quando a gente passa por isso, a gente traz o quê? É uma aceitação maior dessa situação, porque às vezes a gente pode não esperar, né, que essas coisas aconteçam, né, que a dor aconteça, e com isso a gente vai ser sempre, né, o surpreendido, né, vamos dizer assim. Se isso já faz parte da vida, né, a gente precisa estar lidando melhor com essas questões, com a dor, com a culpa, com a morte. Então é uma visão, né, que o Viktor Frankl traz, que é bem interessante ter essa certeza. Então e quando a gente fala de morte, né, muita gente realmente não quer falar disso. Então, isso valoriza cada vez mais a vida. E aí a gente começa a se questionar sobre o tempo. Por que a morte existe? É para justamente esse limite para que a gente veja se a gente está fazendo as coisas mais importantes da nossa vida. Para saber realmente, né, essa coisa do amor, né? O quanto eu estou me permitindo sentir, né? Porque esse filme fala também de expressar as emoções. Tanto na questão do lado positivo da coisa, que tem outro personagem que é amigo, que é sócio dele, em relação à filha, a relação da filha com ele não é muito boa por causa da mãe, né? Houve uma questão de traição e isso abalou a questão dessa relação pai e filha, né? E aí o quê? O que que em algum momento do filme ele é questionado? Porque ele estava a fim de uma menina, uma mulher, e a forma como ele estava buscando essa mulher em todos os sentidos para que ela aceitasse sair com ele ou então ficar com ele, deveria, né, ele foi questionado, deveria ser a mesma forma que ele em relação à filha dele no caso. Essa mesma ânsia, essa mesma vontade. Quando ele começou a entender isso, aí ele fez esse movimento. Então, a base desse filme é essa questão dessa expressão, né? Tanto no positivo, tanto no momento que você está com depressão, a pessoa está com depressão, está vivendo luto,
esse momento também é importante que você expresse. E aí, a partir disso, algumas coisas começarem a acontecer nesse dia a dia, na sua relação com as coisas, com as pessoas. Então, é a partir disso, essa expressão. E aí também entra a questão das cartas terapêuticas, que ele vai escrevendo a carta para o amor, para a morte e para o tempo. E o inesperado é que o tempo, a morte e o amor respondem essa carta, que foi inesperado, ele não esperava isso. Ele teve que lidar com isso, com cada uma delas. Massa isso, né? Eu gostei dessa jogada do autor, eu gostei, achei máximo. A pessoa você poder escrever para a morte e dizer assim, ó, eu não venho esse ano não, deixa para ano que vem. Ai, meu Deus do céu, seria muito interessante. Talvez até ela nem lesse, né? Porque seria uma pessoa bem requisitada. Uhum. Mas assim, a gente pode pensar que essa relação poderia ser, isso é só uma visão, tá, gente? Essa questão desses três elementos ser a consciência, a nossa consciência, o brigar com a gente mesmo, os conflitos que a gente tem, a gente quer fazer algo, mas algo dentro da gente confronta isso, né? Eu vou falar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, mas aí vem uma vozinha, não, você não tem que fazer isso. Então, essas três instâncias, a morte, o amor e o tempo, eu também vejo dessa forma, essa consciência nessa briga com a gente mesmo, né? Com o personagem, foi isso. Apesar de ser personalizado, né? Através de atores e atrizes ali, de fato, mas é uma coisa bem interessante de pensar dessa forma. A nossa consciência, né? Com a gente. Então, e diante disso, o que foi interessante eu descobrir? Existe 5 arrependimentos do ser humano, que isso foi pesquisa, tá? De uma enfermeira, isso virou até livro, que existe 5 arrependimentos do ser humano na hora do leito da morte. No final da vida está ali. Nesse processo de morte, existem 5 coisas que as pessoas se arrependem. A primeira é a questão que gostaria de ter coragem de ser elas mesmas. Porque a maioria das vezes, ela está fazendo mais as coisas para agradar os outros. Elas fazem mais as coisas para os outros do que para si. Isso foi o primeiro arrependimento. Então, assim, o que acontece nesse processo? O que acontece? Já que as pessoas fazem o que é importante para as outras pessoas, elas deixam de fazer o que é importante para si. E aí, com esse processo, o que acontece? Existe um pequeno ressentimento, porque ela pensa, eu passei a minha vida toda fazendo algo importante para o fulano, né, para as coisas, e por algum motivo isso não foi correspondido, ou pelo ideal que ela esperava, ou ela esperava mais, enfim, cria um ressentimento aí. Por isso nesse arrependimento. Dá o tempo da gente para a gente ser nós mesmos, sem filtro. Agora, o que é interessante nessa passagem, nesse primeiro arrependimento, é que a gente faz para o outro o que a gente acha que é importante para ele. Muitas vezes ele nem pediu isso e nem, às vezes, aquilo não é tão importante para ele. Mas é importante a gente frisar isso, né? Essas duas coisas. Às vezes a gente faz, né? Que é o primeiro arrependimento de uma pessoa que está no leito de morte, né? Isso é pesquisa, essa coisa essa questão de você não ser fiel a você, né? A você mesmo, e em relação à questão de você querer agradar excessivamente ao outro e não a você. Então, quando você, o arrependimento maior é esse, você faz o que é importante para o outro, achando que aquilo é importante. Então, eu vou te dar um conceito. Você olhe para o espelho, olhe fixamente, veja se sua imagem lhe agrada, pronto, é com esta que tem que agradar a todo mundo. Quem não estiver satisfeito, meu filho, paciência, sabe?
Aquele clichê, Deus não agradou a todos. É bem por aí. Outra coisa, se você estiver dentro de uma relação que você está vendo, seja homem ou seja mulher, eu estou falando para ambos, que você está vendo que tem algo que não está soando legal, converse com uma pessoa mais próxima do que você, porque às vezes a gente está dentro da situação e a gente não enxerga. Sabe? Ou às vezes a gente gosta demais e a gente acaba achando que aquela pessoa é perfeita. Ou então a gente fica buscando, né, desculpas. Fulano me gritou. Não, ele gritou porque está nervoso. Você não tem como justificar um ato de uma pessoa que está sendo grosseira com você. Você não tem a obrigação de aceitar a grosseria de senhor ninguém. Se você encontrar uma pessoa que está disposta a te dar um coice, diga a ela, amor, eu não nasci para ficar cuidando de curral, tá? Se você não tem educação, procure ter. E siga seu caminho, filha, porque o mundo está aí, nós temos uma população imensa. Se aquela pessoa não se encaixar na sua vida, com os defeitos dela, ou você com os seus defeitos, e procurar as duas se ajudar, não é continuar com o defeito, né? Porque nós estamos aqui para evoluirmos, com pessoas, como seres humanos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o melhor do outro, para a gente copiar coisas positivas e crescermos juntos. Agora, se você fica se submetendo a coice, grito, palavrão, não sei o que, aquela coisa, isso é bonitinho em filme, isso é bonitinho em novela, porque tem horário, sabe? Mas não leve isso como coisa boa, não, porque a gente está tendo altos índices de violência. E a gente tem que parar com esse tipo de estupidez com o ser humano. Mulher, homem. Não tem que existir mulher e homem. Bloqueio. Porque eu sou homem, sou machista, tenho um ombro. Não, gente, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser seres humanos. A gente tem que respeitar o semelhante. Seja ele do mesmo sexo ou sexo oposto. Tem que parar com esse negócio. Chegar e dizer assim, não, o vizinho ali gritou com a mulher e a gente vai ficar mudo aqui. Vai ficar mudo porque liga 190. Vamos ver se a grosseria dele vai crescer quando vê um oficial. Né? A gente tem que buscar ajudar o próximo, que às vezes a pessoa tá cega, as pessoas gostam. Meu amigo aí é psicólogo, ele sabe, as pessoas que sofrem violências domésticas, elas não têm a noção, discernimento de... Elas sentem, mas elas se submetem, sabe? Porque nem elas mesmas têm capacidade de pedir ajuda. Entendeu? Então a gente tem que buscar ajudar o próximo. Vão procurar conversar, olha, fulano, será que não sei o que lá, né? De repente, quem sabe, né? Vai passar um final de semana na casa dos seus pais, vai ver o que sua família fala, porque às vezes as pessoas comentam coisas que podem ser inveja de uma relação positiva, pode, mas pode ser também um cunho verdadeiro da pessoa estar querendo te abrir os olhos. A gente gosta da pessoa, a gente acha a pessoa linda, a pessoa tem um furinho aqui, ó, a gente acha o máximo, sabe? Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que enxergar o outro da forma que ele é. Se ele tem aquela careta desse tamanho, ou se ele tem um rostinho bonitinho, a gente tem que ser honesto com a gente. Não é porque a gente gosta que a gente vai ficar tapando, não. A gente não está aqui para gostar e, em troca, receber ignorância e estupidez. Tem que parar com isso. Olha, filho, siga seu caminho que eu tô cansada. A vida já tá tão dura. Aí você vai conviver com uma pessoa que ainda vai ser ignorante com você? Entendimentos que uma pessoa pode ter no final da vida, né? O primeiro é a questão de você seguir quem você é, ser fiel ao que você é, né? Não fazer as coisas para agradar o outro. O segundo é em relação que as pessoas dizem que não gostaria de não ter trabalhado tanto. Essa parte do arrependimento, esse segundo, tem a ver mais com a questão do homem, né? É uma coisa que desde lá né, vamos dizer, lá atrás, a questão do homem, ele trabalhou mais, né, em relação a isso. Agora, né, com a questão, a mulher está um pouco mais nessa batida. Nessa pesquisa, né, foi constatado que homens, né, mais se arrependeram disso, porque passaram uma boa parte da vida sem ter a questão de aproveitando a questão do casal,
À medida do tempo vai passando, ela deixa cada vez mais de fingir, né, o sentimento. Ela deixa. Isso é uma, né, foi constatado nessa pesquisa com esse É o, livro. é o famoso, sabe o quê? O pessoal chega assim e fala assim: agora que eu cheguei nos 40, agora eu tô ligando o F. Não é. Não é isso. Não é o botão do F. A questão é a seguinte, é que você chegou aos 40 e você começa a ver que o relógio está correndo, e que as coisas estão apertando, e que a saia está ajustando, e que as coisas estão despencando, e que você precisa correr, filho, porque o tempo está ali, ó, na marcação contra você. Então você já criou uma certa experiência, uma maturidade, vamos voltar, né? Falar sério, uma maturidade. E aí você está enxergando de outra forma. Você já está vendo que o olhar do outro já não está tão te causando tanto impacto como antigamente. E aí você começa a seguir os seus passos. Você cria coragem, porque a sua personalidade já vai estar tão calejada que você vai abraçar o que você quer de fato. Então, o que os outros pensam ali já não vai mais bater em você, porque sua personalidade mesmo, ela não vai permitir mais que isso aconteça. Aí você chega, pega e fala assim, agora eu liguei o botão do F. Liguei, porque estou nos 40. Não, é porque a sua experiência de vida, você já viu que você viveu tanto pelos pensamentos dos outros, que você não chegou a lugar nenhum. Aí você agora chega, pega e diz, vou jogar para cima. Jogue agora de chegar nos 40. Se aproveita. E o quarto arrependimento é a questão da pessoa não ter mantido, né, ou manter as relações de amizade, né, os amigos, né, o que algumas pessoas chegam à conclusão, elas se afastaram, às vezes até pelo casamento, ou então a vida, né, de cada um tomou um rumo diferente, e aí nesse momento eles começam a perceber que eles não manteve. E isso o quê? Por que essa questão dos amigos é importante? Porque algumas relações com os amigos às vezes até mais de compreensão, mais próxima em termos de entendimento, de acolhimento, talvez, do que os parentes em si. Então, essa relação parece que é mais próxima. Então faz com que essa falta, né? Tem pessoas que elas não têm o hábito de procurar seus amigos, né? Elas não têm o hábito de procurar. Mas quando encontram, são pessoas verdadeiras, porque elas demonstram aquele carinho todo. Mas é da personalidade delas. Não é que elas não gostem de você em si. É porque ela tem essa personalidade. Então, se tem aquela pessoa que não te ligou, não procurou você, procure ela. Faça a ponte. Entendeu? Faça a então, ponte. aí... Ela pode não estar falando com você, mas ela pode estar sentindo aqueles momentos bons que você curtiu com ela, que você viveu, né? Coisas que vocês tiveram a oportunidade de trocar figurinha. É tão bom. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu tenho muito carinho até hoje, né? Pessoas que até hoje me acompanham nas redes sociais. A gente não tem o tempo de se trocar, né? Trocar assim a conversa. Quando tem, até beleza. Mas faz falta, né? Época de faculdade, época de colégio. Tudo são histórias que vocês viveram, né? São momentos que vocês vivenciaram e que foram importantes na sua vida. Foi um ciclo que foi importante na sua vida. Fala-se que essas relações às vezes é mais honesta, né? Por que mais honesta? Porque você tem, como eu falei, dá a condição de você ser, às vezes, quem você é. Talvez na família, às vezes, existe um julgamento muito grande e às vezes você até não consegue, né, fazer isso. E nessas relações de amizade desses amigos, você consegue ser mais honesto com você e com essa outra pessoa, com as outras pessoas, esses amigos. E a quinta... Um filme assim, que uma menina no colégio, ela soube que uma outra tinha passado por uma violência, né, de um colega, um estupro. E aí, quando ela viu o comportamento da amiga, ela criou um grupo, né, de defesa de todas as ações que aconteciam naquela escola. E aí abraçou a causa do estupro. A menina conseguiu se abrir, né, falar de frente, olha, fui tal, por fulano, e aí conseguiu resolver aquele caso. Mas é assim, é importante, são
pessoas que passaram em suas vidas e que construíram algo de bom em você, que alimentaram um pouquinho da experiência deles na construção da sua personalidade também, né, da sua experiência de vida. E aqui, o quinto arrependimento que a pessoa pode ter, né, já no fim da vida, né, e começar a refletir, é a questão de, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Né, essa coisa do se permitir de fato que realmente o que te faz feliz realmente, o que você está vivenciando isso, né, o se permitir. Então seria o resumo dos outros 4 arrependimentos, né, o expressar, o ser você honestamente, fielmente para o outro, né, a questão de não ter trabalhado muito, né, a questão também da questão de amigos. Então, quando você tem a questão, você procura manter as relações com os amigos, você tem a coragem de você ser você, com fidelidade, né, a questão de expressar seus sentimentos, e realmente e trabalhar, não o suficiente, mas aproveitando as relações, talvez do casamento, dos filhos, né, enfim, parentes. Então, quando você faz isso, você tem uma qualidade de vida, e nesse momento que você chega no final dessa vida, você, né, não teria tantos arrependimentos assim, você não teria culpa, né, porque a questão é que o tempo não volta, porque é como se fosse você recebe 24 moedas e no final do dia você gasta as 24. No outro dia você recebe as 24 moedas. No final do dia gasta. Então você não acumula, você não vai acumular tempo. Você perde, você gasta. Então financeira pronta, acaba de ganhar tudo, né? É um problema sério esse menino fica sério. Agora que ele vai deixar todo mundo aí arrependido antes do final da vida. Já tá todo mundo já com o banco, com problema com a linha direta, é aquela conta, como é o nome? Linha direta, não, como é crédito especial, tá todo mundo nisso aí. Tá todo mundo arrependido. Cada vez mais. Antes de chegar no final da vida, abra aquela sua gaveta, que eu me lembrei até hoje, eu fico preocupada com essa sua gaveta, que você guardou seu objetivo, seu sonho. Abra antes de chegar ao final da vida. Porque eu quero que você chegue para mim, chegue para o Whindersson aqui, diga, olha, eu desengavetei aquele sonho, aquele velho sonho, e eu estou executando. Isso é importante. Porque senão a pior coisa é você ficar em débito com você mesmo. Eu não quero que chegue nesse arrependimento. Então, estou torcendo pelo seu sonho ser realizado, viu, Sebastião? Eu estou falando isso porque hoje eu senti falta de Odilon. Mas eu lembrei muito do Sebastião e fiquei preocupada com ele, porque ele falou assim, não, porque o meu sonho está na gaveta, porque não sei o quê. Mas, olha, uma coisa que a gente tem, que nesse filme eu vi muito, nós temos o mau hábito, de nos sabotarmos. Isso é um mau hábito. O ator, quando ele estava sentindo sofrimento pela perca da filha, aquela coisa toda, ele estava se auto-sabotando. Né? Ele estava jogando para cima o sucesso dele na empresa, a posição dele na empresa e também a própria vida, porque ele vinha de sentido contrário com a bicicleta. Ele estava numa tentativa de suicídio. Isso é vergonhoso, lamentável, né? E, tipo assim, hoje, no final do filme, você vê que ele teve a oportunidade de mudar a vida dele. Por pior que aquele momento que ele tivesse passado, por pior momento que ele estava pensando muitas besteiras, não estava se alimentando, não tinha nenhum meio de comunicação em casa, né? Ele não tinha uma TV, ele não tinha um telefone. E, no entanto, ele, com aquela dor toda, depois, no final já, ele viu que haveria um jeito, uma forma dele viver, dele retomar a vida dele. Então, nunca é tarde para a gente desengavetar nossos sonhos, nem correr atrás dos nossos objetivos. Não se auto-sabote. Mesmo que venha aquela vozinha e diga, não, porque não sei o quê, que não vai dar certo, tá muito velho, tá muito novo, tem dinheiro, não tem... Gente, a gente tem que começar devagarinho. Ninguém chega já, vai logo no sucesso. Entendeu? Então, vá lá. E aí, só pegando esse
né? Do jeito que eu comecei, eu vou trazer essa pergunta, né? Qual é o seu porquê? Você que está assistindo, né? Qual o seu porquê? Qual o motivo que você acorda todo dia, né? E você tem buscado suas metas, seus objetivos, né? Em relação aos relacionamentos que você tem, seja de amizade, seja questão de esposa, marido, Eu então, preciso. esses filhos. E tem a música também que pergunta se nós merecemos o que temos, né? Uhum, A música em sim. si, ela pergunta isso. Se nós temos o que nós merecemos, né? Ou recebemos o que merecemos. Vai muita tradução. Então, enfatizar isso, porque quando você está claro o seu porquê, você também, o motivo de se acordar, essa coisa do tempo, né? Essa questão do amor e essa questão da morte, isso você lida bem com isso. É mais para a gente refletir, de fato, como a gente tem conduzido a nossa vida. E essa coisa, né? Quem talvez tem muito medo de morrer, vamos dizer assim, né? Talvez a gente pode pensar, talvez o quanto essa pessoa está vivendo, de fato, né? O quanto ela essas relações estão saudáveis, a vida, né? Em termos de propósito, em termos de porquê. Está dizendo o Então, seguinte: quais são as suas ou as nossas inquietações? Você está, eu já estou fazendo outra resposta, eu estou vindo com outra pergunta. E o que vocês estão fazendo para resolver suas inquietações? Acho que é bem por aí. Porque é fácil de reclamar, né? Ah, eu não tenho isso, eu não quero aquilo, eu não tenho isso, eu quero aquilo, mas eu não consigo. Sim, você está fazendo o que para ter? É fácil reclamar, mas é difícil executar, entendeu? Então, meu amigo está perguntando quais são as suas inquietações, né? Quais são os objetivos que te fazem ou algo que aconteceu que te provoca arrependimento. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo para resolver isso? Porque tudo na vida tem uma solução, só não tem a morte. e fica claro no filme que uma saída é essa questão da expressão, né? Da expressão do sentimento, a expressão do que você de fato e de quem você realmente precisa ser ou ser fiel ao que você é de fato. Então, expressar, né? Expressar e ser quem você é, né? Essa coisa do agradar, né? Talvez as outras pessoas, né? Talvez aí você vai chegar no final da sua vida e vai perceber que você fez mais pelos outros do que para você. E aí você, eu deveria ter, né? Porque as pessoas deixam alguns objetivos, algumas metas, alguns sonhos, às vezes pelo outro. E aí quando chega esse final da vida, pode se questionar, eu fiz isso e o arrependimento acontecer. Então, olhe, né? Não é que você não vai olhar para as outras pessoas, não é esse o propósito, mas você olhe um pouco mais para você, né? Cuide mais de você e valorize e olhe mais para os seus sonhos. Essa é a mensagem maior para esse filme. A beleza, né, oculta está aí nessas relações, nessas coisas pequenas, no você, nas emoções, no amor, no tempo. Respeitar a sua essência, né? É você ver a sua essência. Então, essa é a mensagem. A beleza oculta é você ver que, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo arrependimento, de tudo que você passou, é você chegar e ver que lá no fundo tem aquela luzinha do túnel. É aquela sua essência de buscar ainda com positividade o que venha a te satisfazer. Sabe? A beleza é você olhar, tá, estou sofrendo agora, mas eu estou sofrendo porque aquela pessoa deixou saudade, sabe? Eu estou passando por isso porque eu não fui capaz de assumir o meu erro, não assumir a minha responsabilidade, sabe? Aquele ponto, aquele tema. Mas eu volto dizendo que nunca é tarde para você pedir desculpa, para você reconhecer seu erro, porque errar é humano, pedir desculpa é nobre. Então, assim, que você possa aproveitar, né, melhor esse tempo, né com você e com as outras pessoas também.
Eu E, não vou me arrepender de bater boca com Sebastião. Brincadeira, Sebastião. e aí eu vou aproveitar aqui, né? Quem não está inscrito no canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach, vá lá, né? Se inscreva, curta, comente, né? Passe para as pessoas temas como ansiedade, a questão da autorresponsabilidade. Não tem como você mudar alguma coisa na sua vida se você não se sentir autorresponsável. Então tem esses conceitos lá. Precisar de ajuda, procura o Whindersson, conversa com ele, sabe? Divide a perder de vista, né? Porque nós estamos naquele período de pandemia e se eu tô matando ele de ódio. Mas, aí tá vendo? Tô falando em bolso. Cara, queijo fica nervoso. Não, mas olha só, se precisar de ajuda, converse. Nós temos o Whindersson aí, nós temos alguns sites não, alguns números que você pode ligar e vai ter uma pessoa, acho que é Ligue Vida, eu esqueci agora o nome. Você pode ligar, se você tiver vergonha de falar com isso. O primeiro passo você tem que dar, então você liga e fala, é 0800, eu vou procurar o número, eu vou botar aqui depois, aqui embaixo, eu tô devendo até o nome dos outros livros, mas eu vou botar aqui embaixo. Você liga, conversa, a pessoa vai estar ali do outro lado, são pessoas que são preparadas para ouvir, ela não vai te julgar, certo? Aí ela vai te dar aquele pontapé para você criar essa coragem e vir conversar com o Whindersson, porque ele também é um profissional preparado, gabaritado para vir te dar essa força, esse apoio, certo? Se precisar de ajuda, procure. Então, desses temas, também tem os outros circuitos, né? Alguns circuitos, né, que também passaram de outros filmes, também está lá no YouTube. E toda quarta-feira a gente está aqui, né? Na questão dos filmes. Outras lives também, né? Faz logo a propaganda. E próxima semana, o filme da próxima semana é A Teoria de Tudo, tá? É o filme da próxima semana, né? Já de antemão, você que está assistindo, já assiste, anota os aprendizados, já vê algumas ações baseadas nesses aprendizados, e na próxima quarta você está aqui junto com a gente compartilhando o seu aprendizado, né? Enfim, trazendo tudo isso para a gente. Então, eu quero... Tem live essa semana? Não, só a próxima semana. Eu quero fazer uma live, vou logo reivindicar. Você, Vagalume. Tô querendo pegar Vagalume de jeito pra gente dar umas boas risadas. Vou botar aquele verde. Ele é verde, eu vou botar ele maduro, ele vai ficar amarelinho. Você fala com o circuito, né? Vamos trazer ele pro circuito. Ou então você faz uma live aí. Você é o rei das lives, meu filho. Aí você me avisa com antecedência, eu vou estar aqui, a gente vai botar aquele cara amarelo, madurão. A gente vai dar boas risadas, vai ser uma noite de pipoca. Obrigada. Quero agradecer também a presença de todo mundo. Vá desculpando qualquer coisa. Leve o caso na brincadeira, mas receba a mensagem com seriedade, que é isso que é o mais importante. Viu? Aqui a gente está conversando, a gente está falando sobre o filme, mas a gente também está buscando conhecer um pouquinho de cada um, né? Da experiência de cada um, do aprendizado de cada um. Estamos desejando, assim, passando vários filmes com várias mensagens interessantes. Outra visão que a gente também está dando, porque as pessoas assistiam um filme, mas guardava a memória do bom filme, mas não guardava o aprendizado. E tem muitos aprendizados. Os filmes isso é um treinamento, viu, Cris? É um treinamento, um novo olhar sobre os filmes. Você trazendo sempre... Como é que você pode olhar esse filme, né? Os filmes agora. Você vê a cena, você vê a situação, vê o personagem, você se coloca, né, naquela situação e traz para você. Como é que você pode fazer, ou o que você está passando, você pode agir, né? De que forma, né? Então, e é o aprendizado, trazer para a sua vida. Então, esse é o objetivo do circuito de filmes, né? Novamente, agradecer a Cris. Eu tirei foto assim, galera, vamos dizer que ama, vamos dizer que quer bem todo mundo, vamos pedir desculpa a todo mundo, vamos agradecer a presença de todo mundo em nossas vidas, não só aqui na live, mas na vida da gente também. Vamos ser gratos. Vamos ser humildes quando errarmos, pedirmos desculpa, certo? Vamos procurar olhar as qualidades de outras pessoas e copiar, porque aquela coisa de gentileza gera gentileza, então vamos seguir por esse caminho, viu?
essa é a mensagem, né? Faço as palavras da Cris as minhas, né? Boa noite a todos. Sejam. Meio filme, vamos orar para aparecer mais filmes assim, atuais. Tchau, tchau, gente. Olha o like lá no perfil de Whindersson, no canal de Whindersson, hein?